Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir porque estás a pedir. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de juntos meditarmos um pouco na Tua Palavra. É um momento que a gente para um pouco para ouvir Tua voz, para sentirmos o impacto da Tua presença e para vivermos aquilo que o Senhor tem planejado, projetado e tem liberado sobre as nossas vidas como um grande avivamento. E nós pedimos que o Senhor continue acendendo os nossos corações e continue trabalhando na gente, porque só a Tua mão tocando a gente é que a gente pode, por meio do Teu Espírito Santo, melhorar, acertar e viver o que Tu planejaste e projetaste para a vida de cada um de nós. Eu te suplico que esta manhã e esta tarde a Tua graça de Deus repouse sobre cada mente, sobre cada olhar, sobre cada coração, de modo que em tudo os Teus filhos sejam edificados, renovados, abençoados e tenham suficiência, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, em tudo e em todas as coisas. Que os Teus filhos sejam supridos desde o seu interior até as necessidades básicas do seu dia a dia. Que a Tua graça de Deus e a Tua glória de Deus repouse, inunde, venha romper, venha abençoar e venha manifestar e revelar sobre a vida destas pessoas aquilo que só o Senhor pode revelar, abrir e mostrar. Cumpre todo o Teu desígnio, cumpre todo o Teu plano, cumpre todo o Teu propósito, cumpre todo o Teu projeto. Faz com que estas pessoas vivam aquilo que está no Teu coração para a vida delas. Esse é o meu pedido nesta manhã e nesta tarde, em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, levanta corações, almas, vidas que sabem a importância do trabalho que nós estamos fazendo já há 5, 6 anos de uma forma específica, mas há 1 ano e meio aqui no Instagram. Faz com que cada coração possa entender a importância de somarem conosco, de cooperarem conosco e de avançarem conosco, porque o Teu plano e o Teu propósito está sendo cumprido. Vidas, Pai, em vários lugares desse Brasil estão sendo sempre abençoadas, e eu Te louvo porque hoje já oramos, Pai, pela vida daquele homem e por outras vidas necessitadas e carentes espalhadas em vários lugares do nosso país. E eu sei que a nossa voz, a cada oração e a cada palavra ministrada, ela está chegando mais longe do que o que a gente pode imaginar e está produzindo aquilo que o Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, decidiu que produzisse. Que a Tua palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, até as juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, hoje, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos: fica conosco, trabalha conosco, é o que eu te peço, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente, que bênção, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Mais uma vez aqui, pastor Jefferson Santos e a nossa querida ADCM. Mais uma vez, estamos juntos para orarmos, clamarmos, buscarmos a face do Senhor e também gastarmos esse tempo batendo um papo gostoso aqui em torno da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder de dar direção, de mudar a mente, mudar corações, mudar vidas, mudar histórias e fazer com que a gente acerte o caminho e fazer com que a gente se aproxime de Deus conforme a sua vontade no caminho e possa, acima de qualquer outra situação e circunstância, sobressair e viver o que o Senhor tem pensado e projetado para a vida de cada um de nós. E hoje, com muita rapidez, eu quero ler a palavra de Deus com você no primeiro livro dos Reis de Israel. E eu quero tomar por base aqui o capítulo de número 1. E é bom que você observe só esses primeiros versículos que aparecem aí no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. A gente tem, desde ontem, tratado aqui, na verdade já de alguns dias para cá, mas ontem eu estive tratando com vocês sobre esta aproximação do Senhor Jesus, do seu santuário, e o momento em que Jesus decide marcar o tempo de virar a mesa e de resgatar os nossos corações de tudo aquilo que em algum momento da vida nos desarmou, nos aprisionou e nos tornou não os homens da adoração, não os homens da comunhão, mas os cambistas. Gente que se auto-sabota todo dia. E eu falei ontem que o Senhor Jesus, Ele tem esse prazer de se aproximar e virar a mesa da nossa vida. E foi uma palavra, eu sei, que para algum coração ou outro talvez não tenha feito muito sentido, mas para aqueles que amam a Bíblia, foi um momento daquele em que a palavra de Deus, ela se abriu para a gente e trouxe ao nosso coração algo que veio para agregar, algo que veio para somar, algo que veio para instruir. Para a minha vida foi de grande relevância aquele momento. E quando eu estava aqui alguns minutos atrás pensando em trabalhar com vocês hoje, na verdade bater um papo com vocês em torno da palavra, me veio esse texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1. E eu sei que qualquer pessoa que lê esse texto aqui
já deve ter dito, eu ouvi muitas mensagens pregadas sobre vários momentos, sobre várias situações, inclusive sobre essa situação que envolve esta figura emblemática, destacada e que tem um brilho muito peculiar, que é Davi. Davi está finalizando seus dias. Ele já está prestes a partir para a eternidade. O texto deixa claro que Davi já estava velho, idoso ou envelhecido pelo tempo. Todavia, ele está lidando com um conflito muito grande. E é interessante dizer que enquanto vida nós tivermos, nessa vida a gente vive conflitos. E é interessante que boa parte das pessoas que me ouvem falar isso, eu já preguei para crianças, eu já preguei para adolescentes, eu já preguei para jovens, eu já preguei para homens adultos, eu já preguei para mulheres adultas, eu já preguei para casais, eu já estive pregando em muitos eventos e diversos eventos, inclusive para pessoal da maior e alguém acrescenta de melhor idade. E todas as vezes que prego para esses diversos grupos, há quem me diga, inclusive os mais novos já me disseram isso. Eu penso que todos os conflitos que eu vivo, eles se resolverão com muita rapidez quando eu, de repente, viver a experiência de desfrutar, de ter o meu lugar, o meu lar, onde habitar. E aí, de repente, começar a trabalhar, alugar um lugar para estar ali. Passaram a morar e novos conflitos vieram. Então, de repente, algumas dessas pessoas disseram para mim, olha, mas quando eu casar, isso vai se resolver. E boa parte delas casaram. E novos conflitos vieram. Algumas delas já conversaram comigo e disseram, quando eu particularmente tiver um filho, uma filha, e estiver com o meu coração tomado pela ocupação e pela preocupação, não no sentido mal da palavra, mas pela responsabilidade de cuidar, tudo vai se resolver nesse sentido aqui, das coisas que eu estou carregando e que se fazem conflito, às vezes desde a infância, da adolescência, enfim. E boa parte dessas pessoas tiveram filhos e novos conflitos vieram. Algumas delas disseram, quando eu amadurecer e chegar a uma certa idade, eu vou ter 25. E algumas delas, né, que dizem isso, talvez não tenham conversado com pessoas mais velhas como eu conversei e que me revelaram que os conflitos da infância e que existiram na adolescência e que existiram na fase adulta ou na adolescência final e que existiram na fase adulta e que existiram no momento do morar sozinho, conflitos que existiram desde o momento que se casaram, conflitos que existiram quando se tornaram pais, mães. Estes conflitos particularmente surgem e surgiram também na sua velhice. De modo que o que eu quero deixar claro aqui para o nosso coração é que enquanto vida tivermos, a gente sim vai estar lidando com alguns conflitos. E não são mudanças
relacionadas à idade que vão nos fazer superar todos eles. A gente vai vencer alguns e vai lidar com outros que a gente vai ter que aprender a superá-los também. São conflitos que virão, ou que já estão vindo, ou que já estão presentes na sua vida, que também não estão ligados ao lugar que se mora, não estão ligados à sua árvore genealógica, não estão ligados a outras coisas, a não ser a você mesmo, que em vida e enquanto vida tiver, sempre vai estar lidando com esses conflitos, sejam eles externos ou internos. E é bom dizer isso porque o texto já começa no capítulo 1, verso 1, dizendo que Davi já era velho. Mas havia conflito. Havia um conflito. E esse conflito que se revela na vida de Davi, eu penso que é o conflito do coração de todo mundo. Porque no trajeto de vida que a gente faz, todos os dias, a gente é convidado a buscar coisas que vão, como eu disse anteriormente, amenizando esses conflitos da nossa existência e vão suprindo uma série de coisas que na nossa visão são responsáveis pelos maiores conflitos da nossa vida, de modo que uma vez que essas coisas aparentemente estão resolvidas na nossa visão, na nossa forma de enxergar, a gente chegou no ponto em que a gente diz, pra gente agora está tudo bem. Então você lê o texto e percebe que a informação que o texto carrega é pesada, porque não está falando de qualquer pessoa. Está falando de um dos homens cuja história mais ocupou espaço nas páginas da Bíblia e na história do povo de Israel, ou do povo de Judá, como se queira chamar. Então, esse homem particularmente que aparece aqui, o texto diz que ele, essa figura emblemática, chamada Davi, está velho. E entrado em dias, porque particularmente ele está finalizando a sua trajetória aqui na terra e, consequentemente, está sendo puxado, convidado a preparar o coração, porque daqui a pouco essa chave vai virar, ele virá a morrer e ele vai conhecer agora a eternidade. E é incrível que o texto faz questão de mencionar que este Davi está velho, está em conflito. E aí eu preciso que você guarde isso, porque isso não é coisa de um jovem de 15 anos, ou de um adolescente, melhor dizendo, de 12, 15 anos. Isso não é coisa de um adolescente que está na sua adolescência final, não é coisa de um adulto. Eu estou falando de um velho ou um senhor de idade, como a Bíblia está chamando aqui, um velho, que está lidando com o conflito, porque, como eu disse, descobriu no caminho da vida que tinham coisas importantes a serem conquistadas e conquistou. Porque a gente, em um tempo, traça um plano e faz deste plano a meta da nossa vida, e a gente vai em busca, porque a gente sabe que tem algumas coisas que para a gente é importante, e a gente vai trazendo essas coisas, conquistando essas coisas, alcançando essas coisas, desfrutando dessas coisas, vivendo essas coisas, até que chega a um ponto da vida que você descobre que o tempo passou, em primeiro lugar, que você descobre que algumas coisas importantes
ou que eram para você importantes, elas perderam o seu real sentido e o seu real valor. Mas como se não bastasse, chega um momento da sua vida que você olha para trás e você fica se perguntando que tipo de semente eu fui deixando no caminho. Porque ele já está velho. E por incrível que pareça, uma das sementes que ele plantou, ela volta a gritar nesses dias. Não com o mesmo nome de com quem ele plantou e sobre quem ele plantou, mas na sua própria natureza. Então a informação que você obtém quando lê o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, a partir do verso 1 até o verso de número 4, é que Davi já está velho e entrado em dias. E aí de repente você percebe que a informação do texto é essa. Pegaram roupas e cobriram Davi. E isso deveria ser suficiente para o momento. Porque ele tem gente que está aqui entendendo que na sua velhice ele tem uma necessidade. E alguém diz, a gente não pode deixá-lo aqui sofrendo com esse frio, sentindo aqui esse tremor no corpo. A gente não pode deixá-lo aqui com essas pulsações e com todo esse movimento que ele está manifestando aqui. Não. A gente precisa, com muita urgência aqui, vestir. Então pegaram uma roupa, ou roupas, como está aí no plural, e cobriram Davi. E disseram coloca uma, talvez disseram coloca outra sobre estas. Só que de repente olham para Davi e percebem que está tremendo do mesmo jeito. Porque na verdade o que está pesando é algo muito particular da sua natureza carnal, que viveu todo o seu trajeto de vida com muita intensidade em uma área específica. A área esta que para ele foi uma porta aberta para a descoberta de que ele, sendo o que era, não era o homem que tinha o controle total da sua existência e da sua vida. Por quê, pastor? Porque em algum momento da sua vida ele começou a descobrir que, apesar de ser o Davi, ele também o Davi. Apesar de ser o Davi que tocou harpa um dia e demônios saíram da mente de Saul, apesar de ser um homem que um dia venceu um gigante como Golias, apesar de ser um homem que passou por muitos desertos e sobreviveu nesses desertos, apesar de ser um homem que viveu grandes e profundos e terríveis embates, tendo que lidar com dois tipos de fuga, uma causada pela ira, pelo ciúme, pela raiva e revolta do próprio rei Saul, e a outra provocada pelo seu próprio filho. Ele, Davi, que lidou com tantos sonhos, e estes sonhos o conduziram às suas grandes, poderosas, maravilhosas e especiais conquistas, ao ponto de torná-lo um homem lembrado até hoje, reverenciado até hoje, respeitado até hoje, que tem gente que faz orações próximo àquilo que chamam de túmulo de Davi. E fazem leituras da palavra ali perto. Ele que se tornou esse homem de grande expressão. É o Davi que está sendo apresentado aqui para a gente no capítulo 1 de 1 Reis como um homem
que olhou para trás, que olhando para trás do ponto que ele está aqui, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, do ponto que ele está, a leitura de vida que ele faz é diferente. Inclusive eu percebo no capítulo de número 2, quando ele vai falar algumas coisas a Salomão, ele tem uma preocupação de tentar livrar Salomão do seu próprio DNA, o que é impossível. Pode-se mudar alguma coisa por fora, mas dificilmente a essência carregada será mudada por dentro. A única coisa que se pode fazer é ser trabalhada, porque Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, e ele faz questão de dizer que existe uma ação do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, e uma vez que essa ação do Espírito Santo ela é alimentada, ela gera, ela concede ao nosso coração também domínio próprio, se a gente busca isso. Mas tirando isso, a ação do Espírito Santo, o que sobra é o que se carrega. Então o reflexo daquilo que Davi era com relação à sua vivência, inclusive com muitas mulheres, isso vai refletir na vida de Salomão também. E vai trazer danos a Salomão, como trouxe a Davi, mudando apenas no quesito de que Davi permaneceu com seu coração voltado unicamente para o Deus que é soberano. Salomão voltou o seu olhar para algumas outras imagens e para algumas outras coisas. Mas olhar para Davi neste momento é entender que o erro, particularmente, que ele cometeu lá atrás, isso está refletindo nesse momento da sua velhice, porque aqui se percebe que ele tem uma necessidade, a necessidade aqui, ela está sendo, do ponto de vista humano, suprida como se pode. Mas o próprio Davi continua do mesmo jeito que estava anteriormente, se revelando como alguém que não se satisfaz. Porque alguém foi lá, pegou roupa e cobriu e disse: cobre que esse tremor aí que ele está. Isso aí não passa de nada mais, nada menos do que um frio, um calafrio, sei lá. Estou dizendo a ele muita coisa aqui, olhando, dizendo: vamos descobrir a causa. Então, cobriram ele. Ele continuou do mesmo jeito, tremendo, se balançando. Talvez sentindo justamente o que alguém percebeu. A saudade, sentindo a falta, sentindo o impacto da ausência dessas figuras que um dia dividiram um leito ou uma cama com ele. Mas ele já está velho, já não tem o controle sobre ele mesmo, ele está velho, já está ele está velho, e a sua natureza particularmente começa a gritar e é interpretada por alguém como algo que pode ser suprido com vestidas roupas. Só que o ponto que eu quero que você atente aqui não é para a sexualidade dele. Porque particularmente aqui o texto diz: foram buscar uma mulher para tentar aquecê-lo. Você não imagina que ela fosse ali para passar a mão na cabeça de Davi e ficar mexendo nos cabelos dele. Não. Só que quando trazem essa mulher, não há em Davi força, resistência mais para isso. Então essa mulher particularmente diz já que não dá para ele simplesmente se sentir um homem que nos últimos dias da sua vida vai terminar amando a mulher e se aquecendo com ela. Então eu vou no mínimo ficar aqui, deito do lado dele, canto umas canções para ele. Eu fico por aqui servindo, porque o texto diz isso.
O verso de número 4, em vez de começar falando de qualquer outra coisa, diz: e era a moça sobremaneira formosa, e tem o porquê disso estar aqui. O objetivo era supri-lo na sua carência, na sua carne que estava gritando. Todavia não dava mais, ele já estava velho. Estava velho, mas muito cansado, muito desgastado. Então o texto diz que ela de repente começa a fazer uma outra coisa. Ela passa a cuidar do rei. Passa a cuidar do rei. E vai cuidar do rei, e o texto continua e diz: e o servia. E aí o texto diz assim: porém o rei não a conheceu. Claro, ele já estava velho. Mas quando você olha para isso aqui, você fica se perguntando por que isso tem que estar na Bíblia. Por que não dizer apenas que Davi estava velho e de repente cortar um episódio como esse? Por que isso tem que estar aqui? Eu particularmente não consigo ler, atentar, observar a Bíblia e passar por essas coisas sem fazer uma série de perguntas aos textos. Porque, com toda sinceridade, qual relevância teria essa informação de que Davi estava tremendo, gente, no leito? E que alguém interpretou que o melhor para ele era trazer uma mulher que tentasse tocar fogo nele de novo. Que ele estava tremendo com saudade e tremendo provavelmente pela ausência, porque a vida o alterou em todos os sentidos, do ombro para baixo. Mas a cabeça ainda traz na memória as lembranças dos áureos e bons tempos onde ele se apropriou de Betseba e de Abigail, e por aí vai. Eu estou ainda descartando a filha de Saul aqui. Mas quando você olha para isso aqui, isso não está aqui por acaso. Estou falando essas coisas aqui, que isso aqui é algo que prende a nossa atenção. A gente fica se perguntando por que isso em verdade está aqui. Mas isso não está por acaso, assim como eu creio que outros textos da Bíblia não estão aqui por acaso, está aqui para nos dizer alguma coisa, porque o texto faz questão de começar dizendo ele estava velho, gente, e usaram um recurso para tentar ajudá-lo em uma aflição que ele está vivendo ligada à sua natureza carnal. E qual foi o instrumento que usaram aqui? A princípio, o capítulo de número 1, verso 1 diz que o cobriram com roupas. Então alguém disse: coloca uma vestimenta que passa. Só que isso aqui é tão valioso que faz questão de dizer que a roupa não resolveu o problema. E é impressionante, porque diz assim, ó, no capítulo 1, verso 1, a última parte: porém não se aquecia. Ele tremia. Alguém olhou e disse assim: nossa, essas coisas durante anos e anos da vida deste homem fizeram parte do que ele era. Inclusive, quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta, ele fez questão de arrancar essas vestimentas como um símbolo de entrega diante de Deus. Essas vestimentas em todo o tempo falaram. Assim como fala a vida de cada um de nós, e é aqui que eu começo esse bate-papo da gente aqui, porque é apenas uma reflexão nessa manhã. Porque isso aqui faz parte da vida da gente, e a gente gasta muito tempo da vida entendendo que se a gente precisa se aquecer, se realizar, as roupas vão resolver. E a gente vive a vida toda em busca disso aqui, daquilo que é
material e pode nos suprir momentaneamente, pode nos suprir quanto às nossas necessidades pessoais, a partir inclusive da pirâmide de Maslow, a gente sabe das nossas necessidades. De modo que todos nós, eu, você, nós, a gente luta todo dia, batalha todo dia, entende, precisa comer, precisa vestir, tem internet para pagar, a gente entende que tem a luz para pagar, a água para pagar, o aluguel da casa para pagar, a gente entende que tem filho para cuidar, e a escola, é isso, é aquilo, e tudo mais. E a gente passa a vida toda para descobrir, nos últimos tremores da vida, que é o caso de Davi, o que em verdade é importante. Porque se você gritasse e dissesse a Davi nesse momento, Davi e a coroa, ele poderia dizer com a voz de alguém que já está com a idade avançada, para mim, a coroa não tem tanta importância. Se você dissesse Davi e o trono, ele ia dizer para mim, o trono não tem tanta importância. Se você dissesse na velhice dele Davi e a vitória contra Golias, isso é lembrado pela gente, ele ia dizer, foi uma grande vitória que me abriu uma porta dentro de outra porta e abriu portas e portas para mim, mas isso não tem tanta importância. Davi e as mulheres. Ele diz, agora eu não vou falar delas. Davi, as suas conquistas, lembra a cidade de Jebus, suas conquistas, seu domínio territorial, suas realizações, seu nome conhecido e reconhecido como guerreiro, suas poesias, seus cânticos, sua harpa, sua habilidade de tocar harpa. E ele diria com a voz de alguém que passou os seus anos de vida fazendo tudo isso, ele diria, para mim, isso não tem tanta importância. E você diria, então o que é importante? Então ele vai nos mostrar claramente nos últimos dias da sua vida, e é por isso que eu acho um personagem fantástico no Antigo Testamento. Porque ensina desde a sua juventude, Deus o usa para ensinar coisas desde da sua juventude, alguém diz inclusive até da sua infância, até os seus últimos dias. Os seus altos e os seus dias de vale ensinam de uma forma profunda, e aqui, particularmente para mim, não passa despercebido algumas lições, porque quando alguém pega a roupa, alguém descobre que a roupa não é tudo, que a roupa não é suficiente. Vestiram, e não pense que vestiram, ele é um rei, gente. Não vestiram ele com roupas simples. Vestiram com o que havia de melhor e o que havia de melhor para aquecê-lo. E alguém poderia até bater uma foto, fazer uma selfie e dizer, colocar aí no Instagram, estou aqui do lado de Davi, olha como o cara está vestido, e Davi lá tremendo. E alguém olhando dizendo, nossa, não passou, ele continua sem se aquecer. E não tinha roupa que desse jeito. E não tinha taça de vinho que desse jeito. E não tinha nada que se trouxesse a ele, que desse a ele no mínimo, do ponto de vista material, alegria. Porque nessa hora aqui alguém entende, só tem uma coisa que pode possibilitar ao coração de quem quer que seja algo maior e algo melhor.
no sentido de terminar a vida bem. É proximidade, é abraço, é um bom diálogo, é conviver com gente. E isso parece que às vezes vai se perdendo, porque a gente precisa, eu repito, chegar nos últimos tremores às vezes para entender que tudo que a gente foi buscando vai ficando para trás. Algumas pessoas dizem, e o meu apartamento? E eu digo, vai ficando para trás. Para trás para quem vem depois. As noites acordadas, os dias inquietos, as noites de agonia, aqueles dias projetando, escrevendo, pensando como abrir, como começar, como realizar, como crescer, como isso, como aquilo. Tudo isso vai ficando para trás. E aí de repente vai se descobrindo que o sofá que se tinha um ciúme tremendo, outro já vai ocupar já já. Ou outra vai ocupar já já. O copo que se tinha ciúme, a mesa que se tinha ciúme, as coisas vão ficando para trás e tudo vai perdendo significado, gente. Eu estou falando isso aqui porque é sério. E se Davi tivesse alguma coisa para dizer aqui aos nossos ouvidos e ele pudesse falar, ou se ele estivesse olhando nos seus olhos, aí onde você está, ele diria, tenha cuidado, porque você pode muitas vezes correr atrás de roupa, correr atrás de coisas, correr atrás de tanta coisa, e atrás de coisas, sobre coisas, e mais coisas na vida, e vai chegar um momento que você vai descobrir que você perdeu uma oportunidade incrível na vida, de sorrir, de brincar, de dar gargalhada, de festejar com gente que estava contigo. Você vai descobrir que vai chegar uma hora que as vestimentas não aquecem, que a taça, por mais bonita que seja, ela não vai servir de nada mais. Vai se descobrir que a piscina aquecida, que o suco de cupuaçu, que as idas ao rodízio de carne, que o bobó de camarão e que todas as outras coisas particularmente ficaram para trás. E por mais que a gente leia que na velhice ainda darão frutos, esses frutos aqui, em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo descreve, são os frutos da justiça. De modo que tanto eu quanto você precisa acordar agora. Porque às vezes a nossa atenção ela está em coisas que particularmente são importantes, mas não é tudo. E que a gente é motivado todos os dias pelos coaches que brilham no mundo por aí, a buscá-las, porque a gente precisa crescer, porque a gente precisa conquistar, porque a gente precisa ganhar. E a gente vai perdendo, na verdade, a oportunidade maior que a gente tem, que é de contemplar as pessoas que particularmente fazem parte da nossa existência. E quantas vezes a gente não se engana, porque às vezes por 15 minutos da nossa vida a gente fica cego. Às vezes por 20 minutos da nossa vida a gente fica cego. Isso pesa para uma vida toda. Por quê? Porque às vezes a gente é vencido por uma crise financeira naquele momento, às vezes a gente é vencido por um desencontro, um desentendimento, uma briga naquele momento, a gente às vezes é vencido por um abandono naquele momento, a gente às vezes é vencido por uma rejeição naquele momento, e tudo isso acaba muitas vezes nos colocando e nos empurrando
para situações às quais a gente acaba se envolvendo e quando vem acordar a gente olha e diz: meu Deus, por que eu fui perder tempo com essa roupa? Se na verdade o que eu precisava para minha alma e para o meu espírito e para o meu coração o Senhor já havia me dado. As pessoas que estão com Davi entendem. Tudo que ele conquistou ficou para trás. Só vai ficar na história, mas ficou para trás. Tudo que ele cantou e adorou ficou para trás. Tudo que ele realizou na história, marcou a história, mas ficou para trás. O que fica é o legado, mas ele agora já não pode usufruir de tudo isso. A única coisa que ele pode fazer é terminar os seus dias descobrindo em alguém chamada Abisag, que é achada, e eu gosto dessa expressão, porque a Bíblia diz assim no verso 3, e buscaram por todos os termos de Israel. Eu gosto disso porque parece que diante de tantas conquistas, e essa ideia que é uma fixação, né, quando a gente fala do povo de Israel, pensa na terra prometida, a gente fica com a fixação do leite, do mel, do mel, do leite, do leite, do mel, e às vezes a gente pensa tanto nisso e na coisa que esquece do Senhor, esquece de Deus, porque é o leite, porque é o mel, porque é o mel, porque é o leite, porque é o leite, porque é o mel. E a gente esquece das coisas que têm significado. Talvez por isso é que Davi de repente perde filhos. Talvez por isso ele seja obrigado, já com uma certa idade, a sair do seu lugar e da sua casa porque tem um filho querendo matá-lo, porque quer o lugar dele. Nesses dias da sua velhice aqui já tem gente dizendo: o trono é meu. E ele vai entrar numa briga e vai dizer: olha, prepara minha jumenta ou minha mula aí, e coloca Salomão em cima. E vai entrar numa briga quando na verdade os seus dias tinham que ser dias de descanso, mas ele descobre que a busca pela roupa, a busca pelo território, a busca pelo reino, a busca por qualquer outra coisa perdeu sentido na vida, porque da vida só se leva algumas poucas coisas, e eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Mas olhe para a sua Bíblia comigo, por exemplo, por favor, no livro do Gênesis. Deixa eu só fazer uma conexão aqui e ligar esses dois textos aqui. Capítulo de número 30 do livro do Gênesis. Observe, por gentileza, vamos ler antes, no capítulo de número 29 aqui. Capítulo 29 do livro de Gênesis, depois o capítulo de número 30. Talvez não seja uma palavra para você dar muito glória a Deus nessa manhã, mas eu quero, no mínimo, batendo esse papo com você e nesta reflexão de hoje, deixar um alerta para a sua vida, porque tudo que particularmente você pensa, do ponto de vista capitalista, que vai te realizar, vai chegar o momento que você vai descobrir que isso te proporcionou uma boa dormida um dia. Te deu a oportunidade de desfrutar de um prazer, mas foi um momento. A cama fica, o sofá fica, as outras coisas ficam. Só tem 3 coisas que você vai carregar para frente. Só tem 3 coisas importantes que você vai carregar daqui para frente. Mas olhe para o capítulo de número 29, por favor. Veja o versículo de número 30, por favor, e 31. Diz assim, ó. No verso de número 30, apenas o verso 30, capítulo 29 do livro do Gênesis. Queria que você marcasse esse versículo. Esses 2 versículos que eu vou ler aqui é muito importante. Capítulo 29 do livro do Gênesis, verso de número 30, diz assim: e possuiu também a Raquel, está falando de Jacó, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele.
ainda outros 7 anos. Está falando de Jacó. Quando se fala de Jacó relacionado a Raquel, preste atenção, que cita Lia. Mas quando se fala de Jacó relacionado a Raquel, o texto diz que ele a amou. Mas observe agora o capítulo de número 30, verso de número 1, que diz: vendo Raquel que não dava filhos, ela percebe que o amor para ela não é o suficiente. Então o que ela faz? A Bíblia diz que ela coloca Jacó contra a parede e disse para ele, porque teve inveja da sua irmã, inveja. Quando o que a irmã mais queria era o amor de Jacó, e ela tinha, porque a coisa estava assim, a irmã tinha filhos e ela tinha um amor. Então entre o amor e os filhos ela diz assim: eu prefiro gerar do que ser amado. Porque na visão dela, o ser amada revela-se no direito de gerar. E eu sei da cultura da época, mas eu preciso dizer que isso aqui é uma falta de discernimento, é uma falta de percepção, é uma falta de um olhar atualizado. Porque quem não tinha todo o amor do coração de Jacó está fornecendo filhos e está dizendo, inclusive entre os filhos que gera, um dia ele vai me amar, porque tudo que alguém que está ali estava discernindo como o mais importante era o amor. E não que se conquistava, e não que se tinha, e não que se podia gerar. Por outro lado, tem outro dizendo: o amor para mim não vale nada, porque eu não gerei. Então ela dá um grito e diz assim: ei, Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Olha a expressão, ela está dizendo: dá-me filhos, senão eu morro. Aí Deus permite ela gerar um, que tinha que ser aquilo que viria a trazer ao seu coração a sensação de que ela estava plenamente realizada. Mas de repente se abre a porta e parece que Deus atentou para esse momento aqui. Porque o texto diz no verso 2, e eu penso que isso pesou demais, que ele diz assim: então se acendeu a ira de Jacó. E isso não é tão comum. Porque quando você vai pensar em Jacó, você vai sempre percebendo, apesar dos seus erros, como alguém que o próprio Deus escolhe, lhe dá experiências. E a expressão ira, às vezes nem se manifesta com relação a Labão, quanto mais com relação a Raquel que namora. Mas por que essa ira aqui? Por que essa ira se revela aqui? Ela se revela porque o Jacó olha e diz: ela tem amor, e o amor para ela não é suficiente. E na verdade eu percebo que você vai olhar para Raquel, atente bem para o que eu estou dizendo. Ela entende: eu preciso gerar, eu tenho que gerar, porque se eu não gerar não adianta ser amada. Então ela entende: eu preciso dos filhos, eu tenho que ter os filhos, eu tenho que me dar filhos, eu preciso dos filhos. E fica numa loucura, numa obsessão com relação a isso. Não há uma expressão de que o olhar dela se voltou para o céu e adorou a Deus, bendice-me. Isso custa muito para acontecer. Como se não bastasse, se você observar aí o capítulo de número 31, por exemplo, queria que você marcasse também, capítulo de número 31. Quando Jacó, aqui, capítulo 30, verso 43, ele já está um homem rico nas terras de Labão, chega um momento que Deus está assistindo os filhos de Labão, olhando para Jacó com o olhar de quem diz assim: ele roubou nosso pai para enriquecer aqui. E não foi Deus que o abençoou ali. Mesmo Labão tendo mudado o salário dele 10 vezes, mas não é isso que eu quero que você atente.
Eu quero que você perceba a força do que acontece aqui, porque a Bíblia diz que Jacó, ele simplesmente chama a Raquel e diz para ela: vamos preparar as coisas para ir embora. E aí você lê o verso 14, o texto dizendo assim: então responderam a Raquel e Lia e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhos, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Observe o verso de número 19. E marca esse versículo. É muito importante, verso 19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então aqui ela já tem uma situação que a incomoda. Eu não estou gerando, eu preciso gerar. Amor para mim não é suficiente. Tem gente que daria tudo para ser amada. Tem gente que daria qualquer coisa nessa vida para ter no mínimo, o direito a terminar os seus dias sendo amado por alguém. Mas para ela amor não é suficiente. Para ela o suficiente é gerar. Como se não bastasse, o texto diz que para ela o coração dela se revela. Onde é que estava? Você percebeu aqui. Em segundo lugar, nos ídolos. Nos ídolos. Nos ídolos. Porque quando ela particularmente entende que Deus a abençoa, ou a abençoou, ou deu a ela o direito de gerar um filho, ela não está nem atribuindo a Deus essa coisa toda. Inclusive Jacó foi dizer a ela: porventura eu estou em lugar de Deus? Se Deus fechou, está fechado. Eu não posso abrir o que Deus fechou. Isso gera uma crise tão grande que ela se apega aos ídolos e faz dos ídolos parte das coisas que o coração dela se firma. Atente para o capítulo de número 35 do livro do Gênesis, que você vai descobrir uma outra coisa aqui interessante. No capítulo de número 35 do livro do Gênesis, a Bíblia diz aí, a partir do verso de número 1: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Aí você percebe no verso 2 a Bíblia dizendo assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Você percebe que está aqui no plural. Ele não diz tirai o Deus estranho, porque os ídolos particularmente que foram ocupando a casa e o coração das pessoas que com Jacó conviviam, foram em parte os ídolos tirados da casa de Labão. Era como se Jacó dissesse: Deus te chama, Raquel, para uma nova viagem, para um novo tempo e uma nova vida, e Ele vai te tirar do lugar onde você conviveu a sua vida toda com seus maus costumes. E agora Ele vai te levar para um novo nível de vida, uma nova mentalidade, um novo olhar, para viver com um novo sentimento e um novo coração. Só que ela quer ir arrastando aquilo que particularmente ela deixa claro. É responsável por aprisionar o coração dela nas coisas. E por mais que filhos sejam importantes, no caso de Raquel aqui, ela não está entendendo que o amor deveria falar mais alto, mas ela simplesmente olha e diz assim: o amor não é suficiente. E o que é que acontece com ela? Ela está grávida aqui no capítulo 35. Eu já falei em outro momento aqui na live, estou tocando nesse ponto aqui agora, porque tem muita gente nova que está chegando para assistir as nossas lives, e eu preciso dizer isso.
que existem pedidos que matam, porque ela mesma disse, se Deus não me der, eu vou morrer, e ela vai descobrir que Deus deu um e já era suficiente, mas ela entende que precisa de mais. Deus lhe dá outro, e o outro que vem, no momento que ela vai gerar, aqui no capítulo 35, a Bíblia diz claramente que ela vai morrer. São pedidos que matam. Eu vou repetir. São pedidos que matam. Às vezes você pensa que se você não tiver, você morre. Mas na verdade você acaba morrendo tendo. É possuindo. É alcançando. Porque às vezes tem coisas que Deus permitiu a B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O. Mas Ele chegou em você e disse, com você não. E você se inquieta, e você se perturba, e você perde o sono, perde a fome e a vontade de comer. Porque de repente essas coisas não chegaram na sua vida. E eu sei que a gente é humano, a gente olha, traça planos, às vezes e as coisas não fluem e não acontecem como a gente planejou. E quando não acontecem, a gente tem a ideia de que a gente precisa colocar Deus contra a parede, o que a gente nunca vai conseguir porque Ele é Deus. Mas a gente diz algumas coisas às vezes que entristecem o coração dele, principalmente quando a gente diz, se Ele não me der, eu vou morrer. E Ele olha e diz, eu te dei vida. E com a vida, eu estou te dando amor. E o amor que eu estou te dando para você não está valendo nada. E porque não vale, porque outras coisas vão ocupando o lugar. E o pior de tudo é que ela carrega esse peso. Ela diz, nosso Pai tirou tudo de nós. Elas carregam uma mágoa. Elas carregam... Ah, meu Deus, se eu fosse falar sobre isso aqui, a gente gastaria umas 18 horas, gente. Porque elas carregam uma mágoa do Pai violenta. Isso dá um choque, eu tenho certeza que isso dá um choque entre elas. Porque foi o Pai que moveu essa coisa toda. E o pior de tudo é que isso vai se refletir em quem não merece. Porque quando Benjamim, por exemplo, que ela está carregando no ventre, vai nascer aqui, citado aqui no capítulo de número 35, o texto diz que vai querer chamar o menino de Benoni, diz que ele é motivo da sua amargura, mas na verdade o motivo da amargura dela foi o pai. O menino não tinha nada a ver. E quando eu digo o pai, não é Jacó, estou falando de Labão. Só que ela joga isso para o menino e transfere. Por quê? Porque simplesmente essa relação com os deuses estranhos trouxe o coração dela para coisas que são passageiras. Trouxe o coração dela para colocar como secundárias as coisas que, na verdade, deveriam ser prioridade sobre a existência dela. E isso pesa no coração de Jacó. Tanto é que ele vai contrariá-la e vai dizer, o menino não vai ser Benoni, será Benjamim. E na sequência ele vai sair contrariando muita gente. Porque ele vai dar uma atenção especial a esses meninos justamente porque a morte de Raquel pesa. Porque ela vai morrer e morre mesmo. Assim como qualquer coração e qualquer alma. Assim como qualquer vida e qualquer história que se apegou na trajetória e no caminho a coisas passageiras, desprezando de todo aquilo que Lia mais deseja, que é ser amada. Isso é tão importante, porque você pensa na sua cabeça que quem está usando aqueles relógios da aviação alemã, pelo que me consta, custa $25 mil. Você pensa que essas pessoas não estão chorando e não choram? Você pensa
Tem gente agora em Cancún ou em qualquer outro lugar do mundo apresentando aí lindas viagens no Instagram. E você acha que elas não estão em agonia? Parece que elas não sentiram para você, parece que elas não sentem nem dor de barriga. Porque você viu uma foto. E na foto você filmou e absorveu a informação, porque essas redes sociais têm o poder de falar à sua mente e aos seus olhos que uma foto já diz tudo de verdade sobre as pessoas. E eu me lembro há tempos atrás, quando eu me sentei com alguém que me mostrou vários áudios, aquelas fotos impressas e tal, reveladas e tal. E a pessoa me mostrou vários álbuns e eu vi aqueles álbuns de fotografia. Eu fiquei maravilhado. Quantos momentos, quantas coisas belas, quantas fotos lindas. E eu fiquei me perguntando como é que esse pessoal conseguiu viver a vida toda junto. Porque olhando para aquelas fotos eu pensei comigo, digo, nossa, nem dor de barriga deve sentir. Eu acho que nem soltaram um gás e se solta. Eu fiquei imaginando que eram anjos. E a pessoa disse para mim assim, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa aqui que o senhor não percebeu. Porque não dá para perceber. Porque quem olha para as fotos nas viagens, quem olha para o casamento pomposo que foi realizado, quem olha para tantas coisas particularmente que a gente viveu e essas conquistas todas aqui, nunca vão saber que entre uma foto e outra. E ela apontou para duas e disse, há tanto choro, tanto gemido, tanta lágrima, tanto desencontro aqui. Tanto desencontro. E a gente na caminhada da vida, a gente às vezes acaba comprando aquilo que a gente vê na imagem, porque a imagem esconde. É isso que eu quero que você entenda. Em todas as coisas, particularmente, que estão fazendo parte da sua história hoje, como coisas, elas devem ser cuidadas, mas não devem ser valorizadas acima daquilo que é de profundo significado. É colocar roupa em Davi quando na verdade o que ele está precisando não é de roupa. Ele está precisando de abraço que faltou. Porque ele de repente deixou faltar enquanto conquistava coisas. Deixou de beijar, deixou de abraçar, deixou de acolher. E aí gerou revolta nos filhos. Gerou revolta em um general ou em um comandante, o nome de Joabe. Gerou revolta em outros e outros. E é impossível na trajetória de vida nossa. Às vezes a gente descobrir isso logo cedo, que às vezes a gente precisa chegar nos últimos tremores do corpo para entender que a roupa e qualquer outra coisa era secundária. O que de verdade deveria se carregar e o que é importante e que isso particularmente jamais seria tirado, a gente muitas vezes deixou passar despercebido. E o que é importante, pastor? Para Raquel, para Jacó, para Davi, para cada um de nós. Olhe para as palavras do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios. Paulo fala, no capítulo de número 13, há tanta coisa nessa carta que ele diz, mas atente para o capítulo de número 13, eu vou ler a partir do verso de número 1, diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e ele diz aqui todos os mistérios, se eu fosse um profeta que revelasse tudo da alma
Paulo diz isso não valia de nada. E todo conhecimento. E ainda que tivesse toda a fé, e ela é importante, porque sem ela ninguém pode agradar a Deus, mas ele diz, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele entra fundo, porque ele diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, de modo que onde há inveja, e eu sei que você nunca encontrou isso por aí, inclusive na igreja que você congrega. Inveja não. Você pode ter encontrado outra coisa, mas inveja, isso não tem aí não. Só deve ter nas geladeiras que eu desci por aí. O amor não trata com leviandade. E é claro que onde há inveja aqui, segundo Paulo, não há amor não, tá? Não há amor nenhum aí. Então ele diz, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca marcar isso aí, os seus interesses. Parece que Paulo está ouvindo o grito de Raquel, dá-me filhos, senão eu morro. E Paulo está dizendo, se há amor, os interesses ficam para depois. Mas quando não há amor, se vê o helicóptero, a lancha, o carro, o restaurante que come, o apartamento no Alphaville que se mora, ou em qualquer outro lugar, se vê qualquer outra coisa. Paulo diz, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí ele vai fundo e diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo profecias serão aniquiladas, havendo profecias serão aniquiladas. E alguém diz assim, mas no meu culto tem que ter, porque se não tiver, o povo não vem para o culto, não vem para a igreja, não participa da igreja, não participa do culto, não enche a igreja, não lota a igreja. Mas Paulo diz, mas havendo profecia será aniquilada, havendo línguas, e eu gosto de falar em mistério, mas ele diz, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento, e alguém chega e diz, aqui no púlpito da minha igreja estão os diplomados, e eu carrego alguma coisa também na minha bagagem, mas Paulo está dizendo que tudo isso será aniquilado, desaparecerá, é a expressão que ele usa aí no verso 9, e ele não está dizendo que isso aqui não é importante, porque ele também tem. Quem está falando aqui é de altíssimo cabedal. Paulo tem, estudou aos pés de Gamaliel, mas ele diz, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, e ele está dizendo claramente, o que eu conheço tem limite, o que eu profetizo tem limite. Eu não desprezo o conhecimento e nem a profecia, elas têm o seu valor, todavia ele diz, tudo isso se aniquilará. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso que você entenda. Aí ele continua no verso 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Aí ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, porque eu pensava só no conhecimento. Sentia como menino, porque eu pensava só na profecia. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí no verso de número 13, ele diz,
Uma coisa importantíssima. Agora, pois, as únicas coisas que ficam, que valem, mais do que a roupa, mais do que o trono de Davi, mais do que o reino de Judá, mais do que o reino sul, mais do que o reino norte de Israel, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa. Eu me lembro quando alguém, eu já contei isso aqui algumas vezes, vou contar de novo, mas eu me lembro quando alguém me chamou e a gente sempre estimula, motiva, a gente precisa buscar, melhorar, crescer, conquistar. Mas eu me lembro quando alguém me chamou para fazer uma visita a uma pessoa que aparentemente tinha tanto, e tinha de tudo. E quando eu cheguei, essa pessoa estava querendo se jogar do prédio, do lugar alto do apartamento lá. Eu disse até brincando a uma das irmãs, das pessoas que estavam comigo, que ela disseram para mim lá na hora, né, não falaram antes, disseram para mim assim: mas pastor, essa pessoa está em depressão. Eu me lembro, naquela época eu estava morando numa casinha, né, que ainda hoje moro, uma casa, na verdade hoje morando num outro espaçozinho pequeno, mas não é como aquele que eu morava naquela época, mas eu me lembro como hoje, naquele lugar onde eu morava, que eu até brinco com algumas pessoas e os colegas mais de perto que me conhecem, né? Como a irmã Paula que está aí, nossa amiga, o pastor Davis, nosso amigo, que conhece, sabe, quando a gente estava morando na época, lá no início da história. Para entrar, tinha que entrar dançando break, fazendo o passo do Michael Jackson. E tem que se escolher quem é que ia entrar primeiro na casa. Estou apertado aqui, ó. Aí de repente eu sou convidado para entrar num lugar que eu olho e disse: meu Deus, o que é isso aqui? E ali me disseram: a pessoa que mora aqui está em depressão, pastor. Eu disse: eu fui curado da minha agora, quando acabei de entrar. Eu sentei no sofá, a depressão foi embora. Eu liguei a TV que tinha lá, imensa, a depressão foi embora na hora. A minha foi. Eu olhei lá para baixo, vi uma piscina, disseram que aquilo ali é aquecido. Aquilo ali de noite para tomar banho é uma delícia. A minha depressão foi embora na hora. Mas a da pessoa estava querendo fazer ela se jogar de cima do prédio. Eu disse: não faz isso. Eu lembro que a pessoa disse para mim com muito carinho: o senhor pode testemunhar isso. Mas ela disse para mim: olha, quando eu quero comer aqui um chocolate diferente, uma coisa diferente, vem de navio até mim. Eu parei comigo e disse: meu Deus. Mas a pessoa querendo se matar. Porque, como eu disse, às vezes a foto do Instagram esconde as dores. E a gente não vai expor tristeza, claro. Mas o que eu estou dizendo a você é que nem tudo que você está vendo você deve comprar. Tem coisas que você vai vendo que é apenas um momento. O dia a dia traz lágrimas. E naquele dia a gente orou por essa pessoa. E é incrível como a Bíblia parece ela ter tanto poder nesses momentos. Porque na hora que você está orando, você se sente totalmente menor e inferior, porque valores falam muito alto, dinheiro fala muito alto. Ter dinheiro fala muito alto. Fala muito alto. Você pode ter alguém com a razão, e se ele estiver em uma situação sendo apedrejado por quem tem, você vai... Claro que eu não estou dizendo aqui no seu caso, mas boa parte das pessoas vão ficar do lado de quem tem, ainda que o que não tem tenha razão. Porque dinheiro fala muito alto, até porque há conveniências nisso.
Há conveniências no congregar. Por que você congrega ali? Congrega porque tem um status. Ora, eu estou aqui porque o líder ali de repente está com a cara na televisão. Ou porque de repente isso ou aquilo. Porque apareceu na Veja, porque apareceu naquilo, né? A gente é tentado. Ou você nunca foi atraído para um culto porque um famoso ia lá. É claro, isso é natural, é comum. Os programas de televisão da década de 90 fizeram, e década de 80 e 90 fizeram a cabeça dos brasileiros nesse sentido. Nunca se apresentava como a pessoa simples, era sempre a gloriosa, a extraordinária, a sublime, a maravilhosa. E a gente comprou isso. Isso veio para o nosso meio gospel. Eu me lembro de um tempo atrás onde estavam se premiando as estrelas da oratória. O troféu gospel. Mas a gente vai comprando essas coisas e eu preciso dizer a você, tudo isso são coisas passageiras. A essência, na verdade, é que fala mais alto, e aí você às vezes descobre nessas situações como a que eu vivi, de ter que orar por alguém. Você descobre e descobre mesmo que o maior financeiramente é abençoado pelo menor. É abençoado pelo menor. Isso é incrível, gente. Abracei aquela pessoa, o Senhor trouxe vida. Não estou dizendo aqui que os recursos que ela tinha são responsáveis por aquilo, mas eu estou dizendo que a condição não supria o que era importante, porque no caminho às vezes se perde o que é mais importante. E a minha missão desde ontem aqui é tentar plantar a partir da palavra no seu espírito a certeza de que Jesus vira à mesa para trazer ao nosso entendimento e ao nosso coração, principalmente nesse ano 2022, que existem coisas que são passageiras. Existem outras que são extremamente importantes, e as que são importantes, Paulo faz questão de mencioná-las no verso 13. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí você diria, Paulo, e a sua cidadania romana? Ele diz, isso passa. Paulo, e o ser um poliglota? Ele diz, isso passa, gente. Paulo e o seu título de apóstolo, e ele chegou inclusive a dizer aos coríntios, eles são apóstolos, eu também sou, e sou mais que eles. Mas ele deixa claro, isso passa. E aí você de repente olha para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, verso 6, 7 em diante, principalmente o verso 8, ele diz, Timóteo, eu fiquei sozinho, eu estou sendo oferecido como sacrifício, porque na vida é assim, tudo vai ficando para trás e a gente vai caminhando para a morte. Mas tem uma coisa aqui que eu estou percebendo, que eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que aparece aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, porque isso é esperança. Ele diz, o Senhor me assistiu. Depois você lê 2 Timóteo 4, verso de número 15, 16, 17. Ele diz, o Senhor me assistiu. Verso 18 também. Ele diz, o Senhor me assistiu. É o amor. Quando ele estava vivenciando aquela experiência com o espinho na carne, veio o mensageiro de Satanás, o esbofeteia, e ele diz,
Eu orei ao Senhor 3 vezes e não veio livramento, mas de repente a voz de Deus brada e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É isso que se deve carregar, e é aqui que eu quero dizer a você: você não precisa esperar os últimos momentos da sua vida para entender a importância da sua fé, para entender a importância do seu amor, para entender a importância da sua esperança. Nessa caminhada de vida, conquiste tudo que você puder conquistar. Busque formação sobre formação, se especialize, faça o que você sabe que é importante, precisa fazer e tem condição para fazer. Mas no coração, mova-se em 2022 dizendo: Deus, eu não quero chegar aos 100 anos, aos 70, aos 80, quando eu estiver aos pedaços, acabado, tremendo na cama, para eu entender a importância de quem me aquece, a importância de quem me acolhe, a importância de quem me serve, a importância de quem cuida, a importância de quem faz um bolo, de quem faz o café, de quem lava a roupa, de quem muitas vezes me auxilia nas horas que eu estou perdido. Eu preciso entender o valor dessas pessoas, porque a gente muitas vezes na vida, por causa dessas informações que vêm dizendo que tem coisas que são importantes e mais importantes, e elas são importantes, e elas têm 4 rodas, e elas são importantes porque elas têm estrutura e são estruturas, e elas são importantes. Essas coisas às vezes levam a gente a ter mais ciúme delas do que das pessoas, a valorizar mais ela do que as pessoas. Eu não acredito. Eu conversava com alguém um dia, alguém sorriu muito, disse para mim: o senhor parece que tem problema com os cachorros. E eu disse a alguém: eu não tenho problema com o cachorrinho não, porque na casa que eu morei com meus pais tinha. Mas eu sempre me questionei por que alguém de repente tem o maior prazer de gastar 100, 120, 150 no sabonete do cachorro, mas o do filho, quando vai comprar, tem que ser o de 99 centavos, se é que com essa pandemia que passamos aí, ainda tem a 90 centavos. Alguma coisa. A missionária Lucilânia Santos está dizendo aqui que tem. Eu não tenho problema com o cachorro, mas eu fico às vezes me perguntando: como pode uma mulher chegar para uma pessoa como eu assisti, eu vi, eu estava presente, e dizer: vamos na praia, vamos no shopping, vamos nisso, vamos naquilo, e a pessoa dizer: não tenho dinheiro não. Mas de repente a gatinha que tem que cuidar mesmo está com uma dorzinha no estômago, e ele beija a gata e leva a gata para fazer uma cirurgia caríssima. E eu olhei, eu digo: vontade de agarrar o cidadão, dar uma chamada de atenção, porque para ele a gente está valendo menos do que animal. Então tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar do gato, mas pelo amor de Deus, filho é filho. Marido é marido, mulher é mulher, esposa é esposa. Tem coisas que são mais importantes do que essas coisinhas. E eu estou citando aqui algo que envolve sentimentos, que é um gato, um cachorro, assim, um passarinho, uma coisa, você ama demais. Mas e aqueles que particularmente se pode tocar na mulher, se pode tocar no carro? Como disse para mim, disse: meu carro tem o maior ciúme. Eu me lembro que teve um que me repreendeu de uma forma: disse, lá veio o carro hoje, você pisou aí. Eu olhei para a cara dele, quase que a gente é crente, mas é crente, né? Aí lembrei que eu era crente, que senão deu vontade de arrancar a porta e jogar em cima dele. Ainda bem que Deus me deu graça naquele dia.
Só que esse carinho, esse cuidado, esse zelo não tem. Entende o que eu estou dizendo? Se valorize o carro, se valorize o apartamento, se valorize o cachorro, o gato, o papagaio, o leão, o macaco, o que seja. O que seja. Mas, gente, é a razão pela qual Jesus foi à cruz. Você acha que tem gente que não tem prazer? Você acha que essa campanha toda que existe, de pessoas dizendo não dê dinheiro para obra, não dê dinheiro para essa coisa de igreja e tudo, você acha que isso é por quê? É porque, na verdade, a vida espiritual das pessoas, para essas pessoas, quase não vale nada. Eu não estou falando aqui de modo geral. Mas às vezes a alma não vale nada. Se alguém tiver que investir para aprender os mistérios da Bíblia, não investe. Mas se encontrar o sapato que ama, não importa o quanto custa. Se encontrar o terno de lã fria, não importa quanto custa. Se tiver que ir marcado com o bem amado da vida para ir ao restaurante, tem que ir mesmo, não importa quanto custa. Mas eu estou dizendo isso aqui porque tem muita gente que, lamentavelmente, espera chegar os dias dos últimos tremores do corpo para entender que a roupa que foi colocada já não aquece mais. Que, na verdade, o que aquecia era a gente preocupado de manhã, de tarde, de noite, dizendo: será que está bem? Será que acordou bem? Será que dormiu bem? Como será que está? E aí a gente vivendo nessa selva, a gente vai sendo empurrado todo dia a virar mais bicho do que os bichos. A virar mais bicho do que os bichos. Às vezes há mais coerência entre os bichos da Arca de Noé do que entre as pessoas da Arca. Mas o Deus do céu está nos chamando para, nesse ano de 2022, no mínimo, a gente entender o valor do amor, da fé, da esperança. Sua formação é importante, mas não vale mais do que a sua fé. Suas conquistas são importantes, mas não vale mais do amor que te alcança por parte das pessoas com quem você convive, que, se você sente uma dor, elas gritam, correm, estão perto de você, e mesmo quando não sentem, não estão preocupadas se você está bem ou não. Eu não sei quem está entendendo essa palavra, mas Jesus não disse, com base nos mandamentos, amai as coisas acima de todas as coisas. Ele disse: ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Na sequência vem as coisas, porque o livro de Levítico, lá no capítulo 27, a Bíblia fala do valor das pessoas e do valor dos bichos e do valor das coisas. Está lá, depois leia o último capítulo do livro de Levítico. Eram os sacerdotes que avaliavam o valor das coisas, o valor dos bichos, o valor das pessoas. Eu quero hoje que Deus te encha de amor. Eu quero hoje, com essa palavra, que o Espírito Santo te encha de fé. Eu quero hoje, com essa palavra, que o Espírito Santo te faça se mover com alguém que tem esperança. Porque para quem tem fé, para quem é cheio do amor de Deus, como diz Paulo em Romanos 5, e para quem se move em esperança, não há bloqueio, não há barreira. Aí se veste da melhor forma possível, mas entende que o valor das vestimentas não substitui o valor das pessoas.
Que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós, porque eu sei de muita gente que não tem coragem de ofertar na obra de Deus, fazer uma semente na vida de gente usada por Deus para abençoar o nosso coração e a nossa alma. Mas se aparecer por aí uma propaganda dizendo de mulher para mulher e o resto você sabe, ela corre e faz tudo que pode. E é direito. O dinheiro é seu. Se faz o que quer. Mas se você é alguém cheio do amor de Deus, da fé que procede dele e de esperança, você vai perceber que no fim de tudo é isso que fez qualquer outra coisa passar a ter sentido na história da sua vida. Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração esta manhã. Eu sinto que a tua voz está sendo ouvida e sinto que tu estás falando a gente alguma coisa importante nessa manhã, porque eu sei que tem gente que talvez esteja ainda na adolescência, tem gente que está aí na adolescência final, outros na fase adulta, outros já estão, Senhor, numa idade mais amadurecida e outros já são anciãos. Mas todas essas pessoas vivem esses conflitos que a vida apresenta, porque não tem idade para viver esses conflitos que eu falei. Davi, sendo o que era, Senhor, na sua velhice viveu esse conflito de vestir uma roupa e não lhe aquecer, até que se descobriu que a necessidade do coração dele era de gente, mas de gente que cuidasse, de gente que tivesse um coração diferente do de Saul, diferente do de Absalão, de gente. Por isso eu quero te pedir nessa hora, em favor de cada coração, de cada alminha, de cada vida, de cada pessoa que me ouve. Abraça esses corações, ajuda essas pessoas, move essas pessoas, auxilia essas pessoas, instrui essas pessoas, direciona essas pessoas, move a tua mão na vida dessas pessoas e faz com que elas, Pai, para a tua glória, meu Deus, vivam aquilo que o Senhor tem de melhor para elas. Porque o teu plano para elas é grandioso. Eu peço em nome de Jesus que elas sejam muito abençoadas, que elas sejam levantadas, que elas sejam erguidas, que elas vivam, Pai, o teu bem na saúde, o teu bem no espírito, o teu bem na alma e o teu bem nas finanças e nas coisas, mas que não haja, Pai, uma inversão daquilo que em verdade é o mais importante. Por isso eu te peço, ajuda este homem, ajuda esta mulher que está me ouvindo a ser cheio do Espírito Santo e ajuda ela assim a caminhar cheia do amor do Senhor, cheia da fé que procede de ti e cheia da esperança que só o Senhor pode acender no coração de quem crê, de quem clama. Eu creio na tua bondade sobre a vida dessas pessoas. Seja com elas, ajuda, orienta, instrui, favorece e mostra a tua fidelidade na vida dessas pessoas. Porque o Senhor é Deus e todos os seus planos não serão impedidos na vida do teu povo. Que a fé prevaleça, que o amor prevaleça, que a esperança prevaleça. Que seja assim. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, abre os céus sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas. E eu oro apenas para que o Senhor nos encha, porque eu sei. Não preciso fazer outro pedido. Porque se eu peço, Pai, enche o meu coração de amor, enche o meu coração de fé,
enche o meu coração de esperança. Todas as outras coisas são acrescentadas, porque aí eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Eu te peço uma bênção sobre estas mulheres e estes homens que acompanham estas lives e que estão conosco, Pai, vivendo esse tempo de crescimento. Que 2022 seja um ano assim, com a Tua palavra aberta e o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhando sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Eu abençoo o Teu povo, eu ministro a Tua bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe a irmã Paula, a irmã Gildete. Deus abençoe aí a missionária Carla. Deus abençoe a irmã Thalita. Deus abençoe a Fá Figueiredo. Deus abençoe a todas as irmãs que estiveram aí conosco. Que Deus em Cristo cubra vocês com toda a sorte de bênção. Irmã Fernanda, irmão Souza. A todos tenham uma tarde de paz carregada do amor de Deus e da graça de Deus, tá bom? Um beijo na alma e no coração. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. A gente vai até o fim orando por sua vida. E eu sei que Deus tem coisas boas e grandes preparadas para a sua história. Deus abençoe, gente. A paz do Senhor Jesus. Hoje à noite, se o Senhor nos permitir, às 8 horas da noite, estaremos ao vivo aqui para a glória do nome de Jesus. Um beijo carinhoso. A paz do Senhor.